Olá, o Iluminuras de hoje está bem variado. A gente discute educação financeira para crianças e adolescentes, fala sobre crônicas de viagens, conhece mais sobre o direito à agroecologia e mostra novidades do constitucionalismo latino-americano. Para isso, eu recebo aqui hoje dois convidados, o advogado e professor universitário Gladson Leonel e a escritora Angélica Rodrigues Santos. Psicóloga, a Angélica tem 4 livros lançados, 3 para o público infanto-juvenil e 1 para adultos. Tudo bem, Angélica? Tudo ótimo. Bem-vinda ao Iluminuras. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Bom, você tem 4 livros publicados, 3 deles são para o público infanto-juvenil, 1 é para adultos, 3 são escritos junto com o seu marido, em parceria com o seu marido, e 1 é solo. Isso. Esse solo é o mais recente, a gente fala sobre ele daqui a pouquinho. Vou pela ordem cronológica aqui mesmo. Começo com família, afeto e finanças. Como colocar cada vez mais dinheiro e amor em seu lar. Foi o primeiro, foi o pioneiro aqui, e eu queria que você me explicasse, antes de falar aqui do livro, como é que surgiu a ideia de publicar um livro sobre esse assunto, Angélica? Eu e Rogério já trabalhamos com esse assunto da educação financeira há muitos anos. Não só dando palestras, fazendo atendimentos, mas também ministrando cursos. E muitos dos nossos alunos, ao terminarem o curso, ficavam assim muito tocados, muito sensibilizados com o assunto, com as mudanças realizadas a partir do curso, e nos pediam: poxa, vocês precisam colocar esse material por escrito, vocês precisam publicar para a gente poder espalhar para outras pessoas. Temos amigos, parentes que não moram aqui e que precisariam dessas informações, dessa ajuda, né? Então isso nos incentivou bastante a sentarmos para escrever e finalizar esse material. E o que tem aqui dentro? Então, nós colocamos aí praticamente toda a nossa experiência, né? Não só nos estudos, nas teorias que nós pesquisamos, mas especialmente a nossa prática com os atendimentos, ligados a essa questão da educação financeira. Escrever é um desafio? Escrever é um desafio, porque exige tempo, energia, concentração, foco, e nos dias de hoje, com tantas demandas que nós temos e tendo também que trabalhar ao mesmo tempo, né, para conseguir o nosso sustento, porque a gente precisa do trabalho também, né? Então realmente é um desafio escrever. Bom, esse foi o primeiro livro, foi o pioneiro. Logo depois, vocês, né, você e o seu marido, vocês mudaram de público. Vocês passaram a focar ali nas crianças e nos adolescentes, no público infanto-juvenil. O primeiro deles é esse aqui, A Riqueza Está em Toda Parte. Conta pra mim como é que foi essa mudança, antes de mais nada, e se você ficou satisfeita. Na verdade, a nossa ideia era fazer uma ampliação. Porque o que nós percebemos? Que muitos dos comportamentos financeiros que não eram saudáveis, que os nossos clientes apresentavam, poderiam ter sido evitados se eles tivessem tido essa educação financeira lá atrás. Então nós começamos a pensar, poxa, a gente precisaria trabalhar com uma prevenção, porque essas informações são boas, elas ajudam as pessoas a mudarem seu comportamento financeiro, sair das dívidas, aprender a investir, ter uma relação mais tranquila com o dinheiro. Isso é bacana, trouxe muitos resultados, mas começamos a pensar como é que a gente pode ajudar para que isso não continue acontecendo, né? Para que lá na frente, nas próximas gerações, a gente possa ter outro tipo de comportamento, né, em relação ao dinheiro. Foi quando surgiu a ideia da gente começar a adaptar o nosso conhecimento, o nosso material para o universo infantil e depois juvenil também, né? E é claro que o grande motivador disso foi o meu filho, né? Porque eu me tornei mãe nessa caminhada e eu contava muitas histórias para ele, sempre gostei de contar histórias e comecei a inventar. E eu procurava livros dessa área e eu não encontrava nada que tivesse aquilo que eu julgava assim essencial. Eu via livros infantis falando sobre educação financeira mais pelo viés da matemática, ensinando as crianças a poupar, ter um cofrinho e tal, mas não é exatamente aquilo que eu queria ensinar para ele. Eu queria ensinar algo mais profundo, mais amplo, que tivesse a ver com as crenças, com a forma dele pensar, dele ver a vida, dele acreditar que o universo é abundante, que tem para todo mundo, que a natureza é rica e que nós fazemos parte da natureza. E que então, se a natureza está aí, que nós fazemos parte dela, então nós também temos essa conexão com a abundância e com a riqueza. E eu queria muito incentivá-lo a acreditar nos talentos dele, para que quando ele crescesse,
ele pudesse escolher uma profissão que tivesse a ver com ele, não pelo mercado de trabalho, porque eu sempre acreditei nisso, que a gente pode fazer dinheiro, pode gerar dinheiro com qualquer coisa, e eu tenho muitos exemplos disso na minha trajetória, e eu não encontrei nada que falasse disso. Então eu comecei a inventar essas histórias para ele, num primeiro momento, de um jeito muito assim descompromissado, né? Nada para virar algo profissional. Então eu inventava as histórias, algumas eu cheguei a rascunhar, mas era mais na brincadeira, no nosso contato ali, né? E um dia eu tive assim uma intuição, assim, não, pega essas ideias e começa a escrever. E aí eu comecei a escrever, aí comecei a compartilhar isso com o Rogério, ele começou a me ajudar também, e aí ele participava das histórias, e era um momento em família, a gente sempre tinha esse momento em família da contação de histórias, né? Isso sempre foi muito importante para nós, desde que meu filho era bebê, sempre contei muitas histórias para ele, desde a barriga, na verdade, né? E depois no quartinho dele eu fiz um cantinho de leitura, e nesse cantinho de leitura eu fiz um cantinho bem aconchegante com as almofadas, tapete, muitos livrinhos assim à disposição. E quando ele era bem pequeno, eu sentava com ele para ler para ele. E depois de um tempo, quando ele aprendeu a ler, ele lia o livrinho dele e eu li o meu do lado dele. Então ficou um momento em família, né? O Rogério vinha também, sentava com a gente, enfim. A gente foi desenvolvendo, estimulando esse hábito de leitura desde cedo em casa. E aí as histórias foram ganhando vida, foram crescendo, e aí eu fui tendo outras oportunidades de ter outras ideias, à medida em que eu ia convivendo com outras crianças também, filhos de amigos, coleguinhas dele. E aí iam brotando as ideias. Olha só, surgiu uma situação, poxa, aqui caberia uma história para explicar isso, isso e isso, né? E aí as ideias foram nascendo, foram ganhando corpo. E aí a gente resolveu transformar tudo isso numa coleção para as crianças, né? Você me contava aqui antes da gente gravar essa entrevista que você vai nas escolas, tem muito contato com as crianças e que as crianças mesmo falam assim, as crianças falam, né? Ah, riqueza não é só dinheiro, riqueza é muito mais do que isso. E assim elas aprendem, né? É assim elas aprendem. E aí eu fico muito feliz, muito grata de ver que de uma certa forma a mensagem está chegando e as crianças estão compreendendo o que eu queria realmente passar para elas, né? Que é exatamente isso, é abrir a cabeça, ver que o mundo é cheio de possibilidades, que a riqueza material ela é uma extensão da nossa riqueza interior e que à medida em que a gente se conecta com essa riqueza, com os nossos talentos, com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ideias todas, e a gente materializa isso, a gente passa a ser um veículo para levar riqueza, para construir um mundo melhor, para fazer uma sociedade mais justa e ter uma divisão mais equalitária, né, de bens, de recursos. Então isso me motiva muito a continuar escrevendo, né? E falando nisso, né, o seu outro livro, né, o terceiro é este aqui, As Sementes da Riqueza. É uma continuação? É uma continuação. Então nós criamos uma coleção que se chama Crescer e Enriquecer, para estimular nas crianças essas ideias, essas crenças. A nossa principal motivação não foi, na verdade, ensinar para as crianças, por exemplo, itens da matemática, poupar, embora isso seja importante também, mas o nosso principal objetivo é conscientizar as crianças desse terreno emocional que a gente precisa ter frente ao dinheiro. Acreditar em si mesmo, ter uma boa autoestima, acreditar que a gente pode fazer dinheiro e gerar dinheiro de uma forma ética, responsável, justa, equilibrada, com engajamento social, praticando um consumo consciente. Então a ideia era levar esses conceitos para o universo infantil. Então a gente começou a falar de dinheiro propriamente dito só lá pelo 5º volume e de um jeito ainda bem assim suave, porque a ideia principal da coleção é trabalhar os aspectos emocionais, comportamentais, relacionais, porque a gente sabe que isso que é, na verdade, o deflagrador de uma vida financeira estável ou não. Porque hoje nós vemos muitos profissionais que têm muita informação matemática, por exemplo, com muitas dificuldades financeiras. Então não basta só ter o conhecimento, você precisa ter elementos na sua personalidade, no seu equilíbrio financeiro, no seu equilíbrio emocional, na verdade, antes do financeiro, para conseguir colocar em prática aquilo que você aprende. Você falava aí o 2º volume, né? Esse é o 2º volume, ao todo serão 9. Serão 8 títulos e o 9º volume será destinado aos pais e professores, que é um guia
de orientações, um manual para ensinar o passo a passo de como usar esses conceitos com as crianças na prática, tanto no âmbito escolar quanto familiar. Bom, para chegar, né, agora no 4º livro e o mais recente, os outros 3 foram escritos em parceria com o Rogério, Sim. seu marido. Esse aqui é solo. Isso. Esse aqui é só seu. É. Quer conhecer minha família? Qual foi a ideia? Primeiro, por que você decidiu escrever esse aqui sozinha e qual que é a ideia desse livro aqui, Angélica? Então, eu já tenho vários materiais escritos, vários textos escritos, né, que aos poucos eu espero ter a oportunidade de publicar, nessa área socioemocional, que é uma área que para mim é muito importante, que é trabalhar com as crianças e também com os adultos, porque com as histórias infantis, indiretamente, a gente trabalha com os adultos, né, a trabalhar os conceitos, os preconceitos e as dificuldades mesmo que os adultos têm em falar de emoção, em falar sobre limites, em falar sobre assuntos delicados com as crianças. Falar como sobre abordar esses assuntos? Como abordar esses assuntos, né? Às vezes a criança está lá inundada de tantos sentimentos, os pais também, não sabem como ajudar. Então a minha ideia foi começar a colocar isso em palavras, em histórias, para que seja um material de ajuda. Então, o primeiro que nasceu foi o da família, porque o tema família é um tema para mim muito especial, que eu gosto muito. É um tema que eu já venho estudando há muitos anos. É a sua área de atuação também, né? Na minha área de atuação, né, que eu atendo famílias. E eu vejo que a família realmente é a base de tudo. Então, as bênçãos começam na família, né? As dificuldades também. E o mesmo amor que machuca e adoece é o mesmo amor que cura. Então, quando a gente começa a trabalhar na raiz, né, que eu acho que a família é a raiz, a gente consegue realmente pegar onde a coisa começou e poder fazer a coisa se deslanchar, crescer e ajudar muita gente. Então, a ideia desse livro foi poder ajudar as crianças e ajudar os pais também, os professores, a tocar em temas que às vezes são difíceis de serem ditos, como adoção, separação, respeito a diferenças, e muitas outras coisas que fazem parte do universo familiar, né? Os vínculos afetivos, os modelos que a gente aprende, as heranças, né? Então, acho que é um assunto muito importante de ser colocado na mesa para se conversar, para brincar, para contar histórias, né? Então, a ideia é reavivar esse terreno maravilhoso que é o da família, né? Trazer histórias que fazem parte, às vezes, da cultura da família, músicas. Então, a ideia é avivar esse tema, né, para as crianças, para os pais. Ok. Angélica, é isso. Nosso tempo terminou, mas muito obrigado pela sua participação, ter vindo até aqui, contar um pouco, revelar um pouco dos seus livros aqui pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, para mim foi uma alegria estar aqui. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com o professor universitário e advogado Gladstone Leonel. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa agora neste segundo bloco com o advogado e professor universitário Gladstone Leonel. Está aqui com a gente. Obrigado pela presença, Gladstone. Eu que agradeço o convite. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar sobre literatura? Opa, bora. Um dos seus livros, né? Não sei se o mais recente, acho que não é o mais recente, a sua tese de doutorado está aqui com a gente e você analisou aí uma mudança de padrões relativamente recente. Uma mudança de padrões na Bolívia, do sistema político, jurídico na Bolívia. Eu estou com um livro aqui, se chama O Novo Constitucionalismo Latino-Americano, um estudo sobre a Bolívia. Eu queria primeiro que você me explicasse, né, como é que foi a escolha do tema e explicasse também para a gente o que foi que você descobriu. Bem, Paulo, esse livro, O Novo Constitucionalismo Latino-Americano, como você bem ressaltou, ele é fruto de uma tese de doutorado desenvolvida na Faculdade de Direito aqui na UNB. Então, foram 4 anos, né, para ter esse produto final. O maior interesse em debater, na verdade, um processo constituinte na Bolívia foi justamente trazer experiências concretas da América Latina e fazer uma interlocução com as nossas experiências, até que ponto isso é importante, né, de ser analisado, como lidar com essas inovações constitucionais, inovações do Estado, coisa que muitas vezes dentro do direito a gente não faz, né, dentro das faculdades de direito de uma forma geral.
a gente acaba reproduzindo, estudando muito questões e elementos, né, de uma matriz jurídica europeia ou estadunidense e muitas vezes esquece de olhar para as experiências na América Latina. Eu acho que é um esforço para que a gente se preocupe mais com as questões, né, do nosso continente, as questões da América Latina de uma forma geral e conseguir trazer o debate jurídico, né, dialogar a partir dessas experiências locais. E quais são as grandes diferenças, Gladstone, do sistema boliviano para o nosso, para o brasileiro, por exemplo? Na verdade, a gente vê algumas rupturas, né, que demonstram inovações decorrentes de um processo de luta político, né, que culminou na eleição presidencial de um indígena, né, no caso o presidente Evo Morales, e posteriormente um processo constituinte que refundou determinadas bases do Estado. Então a gente vai ver, na verdade, hoje, né, não uma república boliviana, mas um Estado plurinacional da Bolívia, né, com a busca de, com todas as contradições que ainda existem lá, né, mas tentando renovar na sua estrutura estatal. Da mesma forma a gente vai ver, por exemplo, uma forma de divisão de poderes não só reproduzida tal qual a gente aprende nas faculdades de Direito, a partir do espírito das leis do Montesquieu, a tripartição clássica, né, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário. Lá a gente vai ter 4 poderes, que é o eleitoral, que vai estar dissociado do judiciário, né, diferentemente do que acontece no Brasil, justamente como uma forma de garantir, né, o avanço dos processos democráticos nesse país, uma vez que são países que que sofreram muito ao longo de sua história com golpes de Estado. Então, foi importante essas inovações justamente para a consolidação, né, de um novo sistema e a inovação que vai ter um aspecto mais voltado, né, para o povo, para a relação homem, mulher, natureza. Então são aspectos importantes que eu acho que tem que ser considerado, né, para os nossos estudos aqui no Brasil mesmo, para a gente tentar dialogar melhor com a realidade, não só do Brasil, mas da América Latina de uma forma geral. Essa questão indígena que você falava agora, da natureza, da relação do homem e da mulher com a natureza, são os principais pontos? Você falava em inovação. São essas as inovações? Sim, essas também são inovações importantes. A gente vai ter, por exemplo, aspectos, né, do poder judiciário que vão considerar uma justiça indígena, originário, campesina. Isso é algo completamente inovador, né, dentro de um processo de dar garantias, né, em um processo de construção que parta do próprio povo e não só o Estado falando o que deve ser feito. É um processo de pluralismo jurídico, né, como a gente pode trazer para o nosso debate aqui, né, pautando, né, na experiência daqueles povos, né, e respeitando, né, a forma de convivência, né, o cotidiano e a construção social. Então eu acho que isso é importante, né, para a gente avançar no que a gente quer quanto projeto de nação, quanto projeto de relação, né, e de respeito a esses povos. Bom, seguindo aqui, eu estou com outro livro seu, Direito à Agroecologia, a viabilidade e os entraves de uma prática agrícola sustentável. Eu até perguntava aqui antes da gravação se é um tema completamente diferente, você disse que não. Isso, ele não é tão diferente do outro tema, porque eu busco tratar nesses 2 livros questões relacionadas à realidade, né, das pessoas, coisas que muitas vezes a gente, dentro do mundo jurídico, observa com alguma distância, né? Às vezes a gente não consegue compreender no que o direito pode contribuir em determinado aspecto, em determinada área. E aí, quando eu trato primeiro do novo constitucionalismo latino-americano e do direito à agroecologia, eu estou tentando trazer essas questões concretas, os problemas reais, né, que a gente tem dentro da sociedade, fazer o debate, fazer uma interlocução jurídica com eles. No caso da agroecologia, né, um país, né, igual o nosso, que nunca realizou uma reforma agrária, que há mais de 5 séculos vive de commodities agrícolas, né, como base, por exemplo, de um PIB. A gente tem que repensar de alguma forma essa estrutura agrária. Não só a estrutura agrária, mas, sobretudo, a estrutura agrária ambiental, uma vez que a questão do meio ambiente é algo que deve ser considerado e deve ser trazido, né, para o debate jurídico nos dias de hoje. Então, o direito à agroecologia, ele tenta fazer essa relação, né, trazer o debate, né, da alimentação adequada, o debate da reforma agrária, o debate dos direitos humanos a partir da agroecologia, né, e de um sistema agroambiental sustentável. Fazer essa interlocução com o direito eu acho importante. A agroecologia não é um tema novo, né? Mas essa ligação com o direito talvez seja. Exato. A agroecologia a gente observa sendo debatido, né, dentro das ciências agrárias, ambientais. O maior desafio desse livro é justamente fazer essa relação direito e agroecologia, né? Uma vez que a gente observa que dentro
do debate de direito agrário, ele acaba caindo e se especializando muito a partir do direito ao agronegócio, né, que é uma dimensão de se debater, mas existem outras dimensões, e a outra dimensão que a gente pode, né, fazer esse debate também é pela agroecologia, buscando justamente uma reestrutura agroambiental que o direito ele tem que se debruçar também, ele deve debater isso de alguma forma, indo além do que o ordenamento jurídico apresenta, né? Eu acho que esse é o grande desafio do direito à agroecologia. Legal. Bom, agora sim, mudando completamente de foco, vem aí um novo livro, um livro de crônicas, não é isso? Você viaja muito, já rodou bastante a Mineiro, passou pelo Paraná, por São Paulo, Brasília, vai para o Rio de Janeiro em breve. Exato. E viajou também muito fora do país. Essas crônicas são crônicas de viagens, é isso? Isso, na verdade, são cartas de viagem, né? Eu acho que a gente vai observando e vai conhecendo, trocando experiências, né, com diversas pessoas, em diversos lugares, né, conhecendo locais, conhecendo processos ali de vida, processos sociais que nos chamam a atenção, e uma forma de passar isso, né, de trocar essa experiência com outras pessoas, talvez é a partir da escrita, né, e eu acho que a crônica ajuda muito isso. É algo que me chama muita atenção, e crônicas e cartas que me inspiram um pouco, me inspiraram, né, porque são muito agradáveis para mim, são as do Eduardo Galeano, que inclusive no livro do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, cada capítulo eu começo com uma pequena crônica dele. E são interessantes porque elas te fazem refletir, sabe, os processos sociais, políticos, de uma forma geral, e contam um pouco da experiência. As cartas de viagem, né, que esse novo projeto aí que eu espero até o final do ano, antes do final do ano, tá lançando, é um pouco isso, né, essa tentativa de contar essas experiências, né, em determinadas cidades, em determinados locais, né, América Latina e mundo afora, onde eu pude vivenciar algumas experiências nesse sentido, mas para além de apresentar minhas vivências, né, gerar alguma reflexão, né, nas pessoas ao terem contato com aquela escrita, né, com aquela crônica, né, crônicas curtas, né, mas de vários locais, que eu acho que pode, enfim, permitir um pouco essa troca, né, e gerar alguma reflexão, né, nesse campo, né, não só político, social, mas também, né, do dia a dia. Eu acho que é um pouco, né, o que está por vir também com esse projeto. Tem cartas e crônicas de onde? Dá exemplos aí pra gente. Por exemplo, uma das cartas de viagem que eu coloco é de Buenos Aires, e é uma experiência que completamente nova para mim, mas que foi interessante contar porque foi uma coincidência, né? Eu conto a experiência de Buenos Aires, eu explico um pouco a cidade de Buenos Aires a partir do velório do presidente Néstor Kirchner, que por coincidência, quando eu chego em Buenos Aires, né, ele tinha acabado de falecer, e aí acaba que no fim da crônica, né, dessa carta, eu vou ao velório dele dentro da Casa Rosada, algo que eu não imaginava que fosse acontecer, e aí isso se transforma em uma experiência onde eu busco contar, né, essa experiência, né, as questões, os detalhes políticos daquele momento, né, que estava pululando dentro da sociedade argentina, demonstrar como que a cidade, como ela funcionava a partir dessas questões, né? Então, esse é um exemplo, né, de crônica, né? Como várias outras também, elas levam alguns aspectos que, enfim, históricos que de fato aconteceram, né? E outros, né, acabam sendo um pouco mais causos, como a gente fala em Minas Gerais, né? Mas que eu acho que trazem um pouco esse esforço de reflexão também. Eu sei, por exemplo, que a sua avó não teria condição de ler a sua tese de doutorado. Você foi para a Bolívia, escreveu, mas por meio da crônica, ela vai entender um pouquinho, não é isso? Exato. Não, ela, inclusive, ela tem o livro, né? E a tese de doutorado lá no quarto dela. Mas eu acho que a crônica, isso aí, ela serve um pouco para a gente se comunicar de uma forma mais simples com as pessoas, menos cansativa. Então, eu escrevendo também as crônicas, alguns momentos e algumas crônicas eu pensava um pouco nela, como que ela gostaria, como que ela veria aquela situação, né? E eu sei que ela é muito curiosa e ela gosta e me pergunta, e como que foi essa viagem, como que foi nessa cidade. Eu acho que essas cartas de viagem, ela também tenta um pouco estabelecer essa relação, né? Para demonstrar para as pessoas que têm interesse de viver essas experiências, mas não
puderam estar, né, vivenciando essa experiência, que elas, de alguma forma, elas consigam entender, né, como foi interessante, importante essa experiência, né, e o que ela gera, né, enfim, não só de reflexão, mas, né, de conhecimento, né, como ela tem um contato sem estar presente. Eu acho que talvez essas cartas de viagem seja algo mais tranquilo e que minha avó vá se deleitar também, né, a partir dessas experiências. É o que eu espero, né? Para terminar, Gladson, nosso tempo está no finalzinho, mas eu não queria terminar sem saber aqui quais são os seus escritores, autores preferidos. Você tem os seus? Sim, eu acho que assim, dentro do direito, né, aqui em Brasília a gente aprende a trabalhar e, de fato, é muito importante essa experiência, né, a partir da linha do direito achado na rua, que é justamente você ir para além do que as leis vão te oferecer. Né? A gente não tratar o direito meramente como a letra fria da lei, como direito posto, né? Mas a partir das experiências, os processos de luta, os processos políticos, de uma forma geral, e aí, a partir disso, a gente bebe muito de Roberto Lira Filho, né, do professor José Geraldo de Souza Júnior, que dentro do direito vão apresentar, né, elementos para que a gente possa, de alguma forma, pensar o direito, né, para além do que a norma jurídica posta apresenta. Né? Para além do direito, né, como eu pude citar antes, o Eduardo Galeano é um autor que me chama muita atenção, eu gosto muito. Darcy Ribeiro, né, estando em Brasília, é importante a gente sempre ressaltar a importância da sua obra. Né? Na América Latina, gosto muito do trabalho do Henrique Dussel, trabalho muito com a filosofia da libertação. Eu acho que é muito importante a gente chegar e ter esse contato também com a leitura na América Latina, né, o que nossos irmãos e irmãs latino-americanos estão debatendo, né, estão discutindo, né, Catherine Walsh, né, no Equador, né, e daí por diante. Eu acho que a gente tem muita coisa boa aí, né, para desbravar dentro do universo da leitura, para além do direito. Né? Ok. Gladson, então é isso. Foi um prazer receber você aqui no Iluminuras. Ótimo, eu que agradeço o convite. Fico à disposição. Bom, termina aqui mais este Iluminuras. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.